Ganância, poder, ouro, até onde a ambição pode levar um homem. Imagine que você conhece alguém e esse alguém tem poderes para te conceder um desejo, qualquer um. O que você pediria? Carros, mansões, dinheiro que não tem fim? Seria incrível. Mas tem um porém. Você teria que lidar com todas as consequências que o seu dinheiro pode trazer. Então arraste a sua cadeira para a borda de um precipício e eu lhe contarei uma história. Nossa história começa em Frígia. Frígia era uma pequena região localizada na Ásia Menor, que hoje corresponde principalmente à parte ocidental da atual Turquia. A Frígia era uma região rica em recursos naturais, conhecida por sua agricultura fértil e seus depósitos de ouro. Mas o que Frígia tem a ver com a história de Midas? Você já vai entender. A história da Frígia remonta a tempos antigos, e os frígios foram um dos primeiros povos a habitar a região. Eles eram um povo indo-europeu que se estabeleceu na área por volta do segundo milênio a.C. Acredita-se que os frígios tenham fundado sua capital em Górdio, uma cidade conhecida por seu lendário Nó de Górdio. E o que era exatamente isso? Segundo a mitologia grega, o Nó de Górdio era um emaranhado complexo de cordas todas misturadas e entrelaçadas. E havia uma profecia que dizia que aquele que conseguisse desatar o nó se tornaria o rei da Frígia. É aqui que entra a história de Midas. Segundo a mitologia, ele simplesmente chegou nesse emaranhado de cordas e desfez o nó com facilidade. E como existia a profecia, depois de desfazer o nó, ele se tornou assim o governante e rei de toda a região da Frígia. Todo mundo conhece o superficial da história de Midas, mas como ele conseguiu o toque de ouro? Tudo começa com Dionísio, deus do vinho, e Sileno, seu amigo e aluno. Sileno andava o tempo todo com Dionísio, até que um dia, Dionísio sentiu a falta de Sileno. Sem saber onde estava seu pupilo, começou a procurá-lo. Enquanto isso, Sileno, que sempre foi conhecido por estar sempre bêbado, estava perdido e embriagado pelos bosques da Frígia, quando é encontrado por camponeses e levado ao rei Midas. Vale ressaltar que a história de Midas, por ser tão antiga, existem muitas variações e jeitos diferentes de se contar essa história, e essa é uma delas. Depois de levado ao rei Midas, Sileno foi muito bem tratado pelo rei, que o manteve entretido e o acolheu. Depois de 11 dias, Midas resolve levar Sileno de volta para Dionísio, que ficou muito grato de ter seu companheiro de volta, e sendo assim, ofereceu ao rei Midas qualquer desejo que ele quisesse. O rei então pede para que tudo que ele tocasse virasse ouro imediatamente. Mesmo que Dionísio e Sileno tivessem achado estranho esse pedido, o concedeu. O rei então, voltando ao seu palácio, no caminho tocou em um ramo de carvalho, que imediatamente virou ouro. Maravilhado, fascinado com tudo o que acabou de acontecer, ele tocou numa pedra, que também virou ouro. Feliz e saltitante com seu novo dom, foi correndo até seu palácio e pediu aos cozinheiros que fizessem um banquete para comemorar. Foi aí que as coisas começaram a dar errado. No banquete, Midas começou a perceber alguns problemas no seu novo dom. Ao tocar em um pedaço de pão, que se transformou-se em ouro na hora, ele percebeu que seu novo poder era mais maldição do que uma bênção. Tentou beber um pouco de vinho, mas o mesmo se transformou em ouro líquido e sendo assim ficou impossível de beber. O rei, triste porque não conseguia comer, resolveu ir para o seu aposento e se deitar e dormir um pouco. Mas assim que deitou, percebeu que a sua antiga e confortável cama se transformou em um bloco frio e desconfortável de ouro puro. Midas começa a andar de um lado para o outro, em completo desespero. Sua filha Phoebe, aflita com a situação do pai, tentou ajudá-lo, mas, ao tocá-lo, transformou-se imediatamente em uma estátua de ouro. Vendo isso, e percebendo o inferno dourado que estava à sua volta,
Sem sua filha e sabendo que ia morrer de inanição por não conseguir se alimentar, Midas ergue os braços e pede desesperadamente para que Dionísio desfaça seu desejo. Dionísio, entendendo a aflição de Midas, diz a ele: A água corrente desfaz o toque. O rei então correu para o rio Pactolo, banhou-se no rio e seu toque de ouro desapareceu e tudo que ele tocou voltou ao normal, inclusive a sua filha. Mas tem um porém, a história de Midas não acaba aqui. Midas, aflito e chateado com tudo o que tinha acontecido, passou a odiar a riqueza e abandonou seu palácio, saindo para sempre e indo morar no campo. Morando no campo, ele passou a seguir o deus Pan, que, de acordo com a mitologia grega, era o deus do campo e dos bosques. Certo dia, Pan e o deus do sol Apolo decidiram fazer um duelo de música, onde quem tocasse melhor ganharia, e o deus das montanhas Tímulo julgando quem ganharia. O duelo começou. Pan tocou sua flauta e todos ficaram admirados. Porém, Apolo, quando tocou a sua lira, que era um tipo de harpa, deixou Timolo encantado, e sendo assim, deu a vitória a ele. Midas, vendo tudo, ficou profundamente irritado e questionou a vitória de Apolo, fazendo com que o deus do sol ficasse muito ofendido e raivoso. Sendo assim, ele amaldiçoou Midas, dando a ele orelhas de burro. Midas, envergonhado, esconde as orelhas com um turbante e passa a viver assim, onde o único que sabia de suas orelhas era seu barbeiro, que foi ameaçado para não revelar o segredo. O barbeiro, porém, um certo dia, cava um pequeno buraco no chão e fala sobre o segredo de Midas. Tapou o buraco com terra, e um tempo depois, nascem alguns juncos, que são plantas parecidas com o mato que a gente conhece. Essa planta aí. Esses juncos, toda vez que passava um vento sobre eles, saía um som de uma voz contando o segredo de Midas. Sendo assim, todos acabaram descobrindo o segredo de Midas, e ele, envergonhado que teve seu segredo descoberto, mata seu barbeiro como punição. E não aguentando viver do jeito que ele estava vivendo, com todos sabendo seu segredo, sem mais saber o que fazer, Midas tira sua própria vida. E essa é mais uma tragédia grega. Midas e o seu toque de ouro.